Bom, gente, vamos lá para mais uma aula. Essa aula é a aula sobre vida cristã. Pegue sua apostila aí na página 254. Estamos no item 4, as bases da vida cristã. Queremos concluir essa disciplina, né? Então, vemos aí que o autor da apostila fala sobre a necessidade da oração, da palavra, do jejum, e a importância da igreja e do dinheiro. Começamos com o item 4.1, que é o papel da oração na vida cristã. Então, estamos tratando de algo que eu classifico como disciplinas da vida cristã. Disciplinas imprescindíveis, essenciais e que devem ser praticadas no dia a dia, devem fazer parte da nossa vida como estilo de vida e não ser usado meramente quando a gente necessita ou quando estamos cultuando a Deus, certo? Eu sempre costumo dizer na minha igreja que se a nossa vida não for um constante culto a Deus, nosso culto a Deus não tem vida, certo? No 4.1 fala sobre o papel da oração na vida cristã. O que é oração e qual a sua importância? Temos o texto de Filipenses 4:6, Mateus 7, do 7 a 11, são textos já bem conhecidos, né? E na letra A o autor diz aqui que Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer que lhe peçamos. Deus não quer agir sozinho. Ele quer que, como seus filhos, trabalhem com Ele através da oração. Pela oração trabalhamos com Deus pelo cumprimento da sua vontade, né? E eu vou muito mais além disso. Eu creio que a oração não é apenas para fazer uma espécie de sociedade para Deus trabalhar conosco. A oração é o combustível da vida cristã. A oração é necessária porque sem ela não temos como viver. É um momento de relacionamento com Deus. Eu creio que a parte mais importante da oração diz respeito à comunhão com Deus, né? Funciona assim, ó. Deus conhece a sua vontade, Ele revela a sua vontade, o homem pede a Deus por sua vontade, conforme Mateus 6,10, e Deus cumpre a sua vontade, né? Mas como eu disse, eu vou mais além disso. Quando nós estamos pensando na oração sobre esse aspecto, estamos pensando em apenas uma parte da oração, que é a petição. A oração é muito mais do que isso, né? Então, este é um princípio que Deus estabeleceu para cumprir a sua vontade. Ele espera que seus filhos peçam, do contrário, a vontade de Deus não se cumprirá. Devemos pedir em nome de Jesus. Então, Jesus é o nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. A gente vai ao Pai em nome do Filho, né? Pedir no nome de Jesus é pedir em lugar dele, ou no lugar dele. Isto é, de acordo com os interesses dele. Pedir o que ele pediria porque é da sua vontade. Eu acho que não é só isso, é muito mais do que isso, né? Pedir nos méritos dele, porque com a nossa pecaminosidade não teríamos merecimento diante de Deus. Mas Deus olha para nós através de Jesus, do sacrifício que ele já fez por nós, né? Nós somos justificados pelo ato justificador de Jesus ali na cruz, certo? Como Jesus ensinou a orar? Encontramos aí alguns textos. Primeiro, Jesus fala que orar com sinceridade. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6. Eu gosto desse texto que Jesus fala assim: tu quando fores orar, entra no teu quarto. E lá em secreto fala a teu pai, e teu pai em secreto vê a tua oração. Veja que Jesus não fala que Deus ouve, fala que Jesus vê. Ou seja, que Deus vê, que ele sabe que está dentro do nosso coração. Então é preciso sinceridade. Outro fator importante da oração é simplicidade. Seja simples diante de Deus, né? Vá direto ao assunto, não fique rodeando, né? Fale exatamente com Deus aquilo que você pensa. Deus te dá liberdade, te dá ousadia para isso. Eu gosto muito do texto de Gênesis 18, Abraão negociando com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Um texto fantástico sobre oração, né? Outro fator importante da oração é a humildade. Lucas 18, do 9 ao 14, que conta aquela parábola do fariseu que orava, né? Expondo aí os seus méritos, as suas qualidades, e até menosprezando o publicano. Em contrapartida,
o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, né? Isso é humildade, reconhecer quem você é. Persistência também, orar com persistência. Jesus contou a parábola da mulher, da viúva, que estava importunando o juiz até ele defender ou resolver a sua causa. Então a gente tem que orar com persistência, não desanimar. Orar também com intensidade. Temos aí Lucas capítulo 11, do 9 a 10, né? Mas eu creio que um texto até melhor seria o capítulo 12 de Atos, quando Pedro está preso, né? Com um bocado de correntes, soldados, mas a Bíblia fala no versículo 5 de Atos 12, que a igreja estava orando incessantemente. Você percebe que foi mais fácil para Pedro sair da prisão do que entrar numa reunião de oração, né? Nós temos aqui alguns conselhos práticos. Orar sozinho, ou seja, a sua oração individual. Aí a gente volta para o texto de Mateus 6, né? Nós precisamos ter um tempo específico para a oração, conforme Salmo 5, de 1 a 3, mas eu também gosto muito de Êxodo 33, de 7 a 11. Foi um devocional que eu fiz esses dias, né? Preguei ontem até no culto online, certo? Que Moisés se afastava da congregação, ia lá para a tenda da congregação e ficava sós com Deus. Lucas, se não me engano, Marcos 1,35, Lucas 5,16 fala que Jesus acordava bem cedo, ia para os lugares desertos e ali orava. Então essa oração sozinha, né? O melhor horário para a maioria das pessoas é pela manhã, quando existe silêncio e não começou nenhuma atividade, né? Temos alguns textos, mas outras pessoas já preferem a noite. Isso vai de acordo com a agenda, o calendário de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham de turno de revezamento, não pode ter um horário fixo, mas o importante é que você escolha um horário, e o horário mais silencioso possível para estar a sós com Deus, tá? Oração também com os irmãos, aquela oração coletiva na igreja, né? E aí a gente entra em clamor, súplica, ações de graça, vários modelos de oração. Todos devem ficar sensíveis para perceber a direção e a carga do Espírito Santo quanto a isso. Às vezes, né, o Espírito Santo está agindo, não vai agir daquela forma sobrenatural como a gente espera, mas às vezes de uma forma natural, usando o dirigente lá do culto e colocando no coração dele algum pedido específico, alguma direção que vai ser passada para a igreja, tá? Todos podem orar para o mesmo assunto até que tenhamos coberto todos os detalhes. Todos devem participar. Esse aspecto é importante porque a oração da igreja é primordial para o cumprimento do propósito de Deus. Ele mostra a unidade da igreja, o comum acordo no pedido de oração, né? O lugar onde oravam lá durante uma jornada de oração tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Então havia aquela oração coletiva da igreja. Como eu citei, Atos 12, quando Pedro foi livre da prisão, a igreja estava lá numa casa orando incessantemente pelo mesmo pedido, por Pedro, né? Paulo e Barnabé também são chamados para o apostolado, na realidade, né, não é bem para o apostolado que o autor colocou aqui, mas para o ministério de missões, a jornada missionária. Lá em Atos 13, de 1 a 4, a igreja estava reunida e orando, né? Adorando a Deus, o Espírito Santo aparece e separa Paulo e Barnabé para essa missão, missões mesmo, né? Temos outro texto de 1 Tessalonicenses 5,17 que fala para a gente orar sem cessar, tá certo? Cobrimos essa parte aí, temos o questionário para você responder, né? 1R9, porque a oração é importante para a vida cristã hoje. Justifique com referências bíblicas, tá certo? E no próximo vídeo vamos falar sobre o papel da palavra, da Bíblia, na vida cristã. Ok? Deus te abençoe grandemente.